Olá, jovens, sejam muito bem-vindos ao Kidzone. E, bom, eu tinha dito que eu sempre esqueci o que eu falava depois desse negócio. E eu esqueci de novo, para manter a consistência de eu esquecer o que eu tinha que falar. Então eu vou só pular para apresentar as pessoas que estão aqui hoje. Que tal? Bom, primeiramente, eu vou na ordem que tá a imagem. Então, primeiro, o Cogão. Meu querido Júlio Euler, que fala. Euler. Heller. Euler. Júlio Euler. Igual a Cássia, cantora. Exato. Pessoa que eu não conheço. Se presente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os educados que estão assistindo esse vídeo. Fico muito feliz de estar participando aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Cogão, sou um dos vice-capitães aí da Zero to Rio. E, bom, bem conhecido como o maluco que faz bate-volta para jogar torneio na gringa, e é por isso que nós estamos aqui hoje para falar de Lima. Quem quiser acompanhar nosso conteúdo também tem o canal da Zero to Rio, já vou fazendo propaganda mesmo. É só procurar Zero to Rio, inclusive fica a recomendação para assistir algum vídeo, tem um vídeo que eu gravei usando o time do Kids do vídeo dele com o Titar. Ficou muito bom, muito obrigado pela vitória, tá, Kids? De nada. E juntamente do Cogão tem ele, o Jeff tinha falado ex-youtuber em atividade. Esse é ex-youtuber de verdade. O Caio, que ninguém sabe que chama Caio, chama oficialmente ele chama Phantom Pump. E aí, galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin. E, nossa, fazia tempo que eu não falava essa abertura. O maior ADM... Não, pera. O maior ADM ADM do maior grupo de Pokémon do Brasil. Isso. O grupão do WhatsApp. Bom, pra quem não me conhece, eu fui um youtuber de Pokémon por um tempo, acho que eu parei em 2021, provavelmente, por aí. De fazer, quem sabe um dia eu volto ou não, mas enfim. Sou um jogador de Pokémon também, jogo VGC faz um tempinho, sou do mesmo time do Kids, do KSP. E estamos aqui para comentar um pouquinho de Pokémon, falar sobre esse tema que todo mundo gosta. E que acho que a gente se divertir bastante, queria agradecer você pelo convite. E acho que vai ser uma conversa muito legal entre nós três. E eu só queria falar que quando o Cogão falou que o sobrenome dele fala que nem da Cássia Eller, a primeira pessoa com o sobrenome Eller que me falou foi que me veio a cabeça foi o Fabiano Eller, zagueiro, que jogou no Internacional, lembra? Eu nem me passou a Cássia Eller na cabeça. Vê como minha mente também gira um pouco em torno de futebol. Mas enfim. Nem um pouquinho. Pode seguir aí, porque acho que o Kids não quer falar de futebol hoje, então. Não. E acho que nem de música. Eu infelizmente, cara, eu não sei o que eu entendo menos, futebol ou música. Mas... Justo. Não, com certeza, não. Pô, eu não sei, eu realmente não entendo nada de nenhum dos dois. De qualquer forma, aqui é VGC. E eu realmente quero cumprir a minha promessa de tentar fazer episódios de tamanhos razoáveis e humanamente interessantes. Então, prosseguindo. Vai ser o maior desafio. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Terminamos por aqui. Acho que esse é o melhor jeito de garantir. É só eu mutar meu microfone que o episódio tem o tamanho certo, né? Mas, dito isso, vamos primeiro para a parte dos avisos e no nosso primeiro bloco. E abriu, não sei, as inscrições do Global Challenge. Ou eu fui tapeado? Foi anunciado, mas vamos falar que abriu, porque eu acho que quando sair esse vídeo já vai estar aberto. Não, já abriu agora, mesmo quando a gente tá gravando, porque abriu às 9 horas do dia 16 de outubro. Então, a gente... Spoilers, estamos quebrando a quarta parede aqui, a gente tá gravando isso depois das 9 horas do dia 16 de outubro. Então, já abriu, então pode se inscrever. Ótimo, então já tá aberta a inscrição. Mesmo esquema do anterior. Eu acho que antes ou perto da postagem desse vídeo vai sair um team report maneiro de um time que pode ser interessante pra vocês usarem um Global Challenge também. Só que tá sem os EVs. Mas vocês se viram, é só colocar 25252 em tudo, não tem problema. Não é assim que se joga? Eu achei que Global fosse. Challenge Assim, o Caio sim. Mas isso é uma conversa para outra oportunidade. De qualquer forma, tem o Global Challenge, vocês estão avisados. E se tudo der certo, eu vou tentar jogar isso de verdade. E não terminar 1550. Beleza. E, seguindo a minha promessa do episódio passado, de que eu começaria a falar sobre a World Cup,
eu vou, primeiramente, nesse bloco de avisos, falar sobre a semana atual da World Cup, mais especificamente do Brasil, que a gente está indo enfrentar a Suécia. Salvo engano, o Brasil já enfrentou a Suécia no passado e a gente ganhou, tanto que eu acho que tem até uma certa rivalidade com ela por conta disso. E tá aparecendo na tela, eu vou até deixar mais bonitinho aqui pra vocês. As pessoas que vão jogar pelo Brasil, então, calma, no seu lado esquerdo, só que no meu lado direito, então no lado esquerdo de quem tá assistindo, no lado esquerdo da tela de quem tá assistindo, no lado direito de quem tá... Não, pera, eu consigo. Tá do lado Aí na direito. tela, aqui, ó. Tá do lado direito de quem tá assistindo, mas tá do lado esquerdo da tela, é isso que eu quis dizer. Então tá ali? Não, tá ali. Esquece. É isso. Não, tá pro outro lado. O ponto essa é a partida. A gente já tá praticamente classificado, o que já é muito bom. Mas existe um cenário que se fala... Vamos falar que eu ziquei, né? Mas se acontecer. Em que se rolasse tipo uma goleada do lado pra Suécia e uma goleada pro lado das Filipinas, tem como o Brasil não passar, mas socorro, isso não vai acontecer, assim eu espero. Então, quando esse vídeo for postado, as partidas já vão estar acontecendo, então ainda espero eu dar tempo de vocês mandarem boa sorte para seus possíveis colegas de Pokémon que estejam participando da seleção. E é isso, alguém tem alguma coisa para comentar da Suécia, alguma curiosidade sobre a Suécia? Eu não sei. Brasil e Suécia, a rivalidade é desde 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo de futebol, hein? Eita! Final contra a Suécia, 5-2 pra nós. Então é freguês. Exato. É freguês desde 58. E a Copa foi na Suécia mesmo, não foi? Foi na Suécia. Aí, ó. É. Então tá aí. Não vai ser 5x2 porque são 8 jogadores, mas um 6x2 dá pra ser. Ah, mas será que não tem um dead gamezinho ali só pra repetir o placar, não? Dá pra. achei Que forte. deixa só por último caso Eu você. não vou jogar essa semana. combina aí. Eu vou chegar lá, mas eu não vou jogar essa semana. Então não tem como eu fazer besteira. Entendi. Inclusive, eu queria ressaltar aqui o estilo do chapéu do vovô nessa foto. Que na minha cabeça é tipo, parece o rei do crime com esse bonezinho. Mas é só um detalhe. Ok. Passando disso. O próximo comentário é de que esse final de semana vai ter o Regional de Lille. Isso é França? É França, não é? França. Lille é França. Isso. Como Europa é diferenciada, obviamente vai ter stream, né? Porque a gente que não vai ter. E, caramba, vai ter uns... Não é pra xingar Kids, eu preciso lembrar disso. Os caster, o Marco Stetter vai ser caster. Isso vai ser bem interessante. Mas é organizado pela Victor Road. Eu acho interessante isso, de que a Victor Road fez alguma coisa muito certa pra Pokémon deixar eles organizarem tudo na Europa. Eu não sei se eles chegaram a virar tipo uma Copag, de fato. Acho que eles não Assim, chegam a organizar, acho que eles só fazem stream. Desculpa, pode falar. Lá em Lima, também foi um trabalho da Play Latam. Então, assim, talvez eles estão dando essa abertura para sites e parceiros, assim, né, que desempenham um bom trabalho, mas provavelmente passou por algum teste rigoroso ali e que em breve, acho que no Brasil vai ter também, tá? Não posso falar nada que não é confirmado aqui, mas aguardem o like e Rio de Janeiro. Pô, Interessante. eu hypei. Mas muito bem. Hypei também. Então, Informação. eu pessoalmente estou empolgado para regionais na Europa, porque a gente vai chegar lá, mas eu costumo gostar um pouco mais do team build europeu. Então, roubar time para mim provavelmente vai ser em Lille. Animais de estimação dão view, só pra Perfeito. participação especial. Calma, isso era um gato, né? Eu olhei de relance. Não era uma vaca. De longe, eu vi um Potiena e eu tipo, beleza, é o cachorro. Aí depois eu parei e pensei, pera, mas ele tava olhando com um olhar muito sanguinário pra ser um Potiena. Não sendo um Typhlosion não tá bom, né? Rapaz, não pode isso aqui não. Não.
De qualquer forma. E pra finalizar, nosso bloco de avisos e comentários, assim também seguindo as minhas promessas, olha só como pessoa comprometida eu sou com o conteúdo desse vídeo, eu separei mais um vídeo que eu, obviamente, esqueci de separar o link. E aí eu vou ter que astutamente clicar muito rapidamente no link do vídeo aqui e aparecer a pauta. E enquanto passa uma propaganda de queijo. Legal. Okay, eu acho que fazendo cada vez, os cookies estão fazendo um trabalho cada vez melhor de identificar umas propagandas direcionadas. Eu gostei muito disso. Se isso fosse planejado por senhor Caio, não teria sido tão bom. Mas agora aparece a carinha do nosso querido Michael Kelch, assim que se fala o nome dele? Kelch? Acho que é Kelch. Michael ou Michael, dependendo da região da Alemanha. Esse menino aí, o Miguel, que, pra quem não conhece, é um dos melhores jogadores da Europa, provavelmente o melhor jogador da Alemanha hoje em dia, e talvez até do mundo, um dos melhores. Na minha concepção, eu chamo ele de... vice-campeão do torneio. Isso, do Mundial anterior. Do retrasado. E desse agora, em terceiro lugar. E o meu trauma havaiano, porque foi ele que me eliminou do Mundial. E o ponto ele fez um vídeo que eu achei muito interessante, chamado O VGC Me Quebrou, em que ele faz um relato sobre a relação dele com o VGC e como que, tipo assim, a pressão que tá por debaixo dos panos em se jogar VGC foi afetando ele e como que ele foi perdendo um pouco do gosto, não só do gosto, mas um pouco do brilho pela coisa, na medida em que a experiência foi, tipo assim, o acumular das experiências de torneios, tem que pensar que lá, no caso dele, ele joga um torneio por mês ou um torneio a cada 2 semanas, então tipo, é muito mais frequente do que a gente. Como que isso foi impactando ele, sabe? É um vídeo que eu recomendo muito, tá em inglês, com sotaque de alemão, boa sorte. Mas é um tipo de conteúdo que eu acho muito interessante, porque muito se fala sobre tentar ganhar na prática, na partida, mas eu não vejo as pessoas falando muito sobre o psicológico do jogo, que é uma coisa que eu já vi muita gente ser afetada. Eu já fui afetado diversas vezes. A gente tá às vésperas do LEC e eu não consigo não lembrar do LEC passado, em que eu simplesmente surtei na véspera por conta de expectativa de resultado. Obviamente eu fui muito mal por conta disso. E eu acho que vale muito a pena não só ter o relato dele, mas também para 2 motivos. Primeiro, se você conseguir ajudar ele, porque ele pergunta, ele fala, se você tiver alguma opinião sobre essa situação, por favor, cite. Se você tiver, comenta com o cara, eu imagino que ele deve ficar gostando, só por favor, não fale besteira. E você fazer uma reflexão própria, sabe? Às vezes a gente não pensa na gente quando joga, é um negócio meio doido. A gente pensa só no jogo. Mas de qualquer forma, eu sei que o Cogão tem relatos pra fazer sobre isso, mas antes disso eu queria saber se o Caio tem algum comentário sobre... Eu imagino que você não viu o vídeo, não tem problema. Não sei, você tem algum relato, algum comentário em cima dessa ideia que eu falei? Apesar de você duvidar de mim, eu assisti o vídeo. Mas eu acho que foi um vídeo bem interessante, porque a gente vê o lado de alguém que tá no topo. Basicamente, eu não lembro. Eu não sei se teve algum outro jogador que conseguiu ser back-to-back top 4 de Mundial, ser 2 mundiais seguidos ser top 4. Ele conseguiu fazer isso, é um dos melhores jogadores do mundo, se não talvez o melhor jogador do mundo na atualidade. Mesmo assim, ele tem esse sofrimento da parte psicológica. E acho que justamente uma parte que você já comentou, que diz que é o fato de que todo mundo foca muito na parte técnica de Pokémon, de VGC, e não foca na parte psicológica, que é uma parte tão importante quanto. Acho que, de novo, voltando um pouquinho pro futebol, é uma coisa que mesmo os times de futebol demoraram muito pra aprender. Você vê que os times terem um psicólogo é uma coisa muito recente. Você pega uma coisa de 5 anos pra cá que os times de futebol profissionais de primeira divisão começaram a contratar um psicólogo.
Isso é algo que sempre foi muito negligenciado e acho que está sendo negligenciado sim, pela maioria das pessoas envelhecer. E que pode ter certeza, se você estiver passando por isso, você não tá sozinho e que muitas pessoas já passaram por isso. Eu também cheguei a passar por isso já depois do... Em 2019 foi uma fase bem ruim pra mim com relação ao Pokémon por conta disso, que eu me cobrava muito pra ter resultados, repetir os resultados que eu já tinha antes e os resultados não vinham, eu jogava muito mal. E enfim, acho que muitas pessoas vão se identificar com isso e que não é algo que você vai enfrentar sozinho. Você pode ter certeza que você pode conversar com as pessoas, eles vão ficar até felizes em te ajudar, porque quase certeza que eles vão ter passado por algum tipo de problema psicológico em algum momento por conta de Pokémon. E é aquilo. É muito bom quando você vê um progresso. Então quando você começa ali do básico e aí você vai aprendendo Pokémon, vai melhorando, é uma sensação muito boa. Só que é óbvio, ninguém sobe pra sempre, ninguém melhora pra sempre. Você vai chegar em um platô e de lá não tem como você subir. E aí essa endorfina que você tem de sempre melhorar e sempre ter resultados melhores vai acabar. E você vai começar a se sentir mal por conta disso. E é algo completamente normal. É aquilo que falam. Chegar ao topo é fácil, difícil se manter lá. E eu acredito que é muito complicado você conseguir lidar com isso, mas que saiba que é algo normal que vai acontecer e é importante você levantar a cabeça e continuar se dedicando. Esquecer qualquer tipo de síndrome de impostor que você possa ter. Se você conseguir um resultado é porque você mereceu, você foi bem, não tenta falar que foi por sorte ou qualquer outra coisa. Confie em você e continua tentando. Enquanto você estiver se divertindo, continua tentando, que eu acho que bom, enfim, acho que é isso. Não sei se eu tenho uma conclusão exata pra falar, mas era o que eu queria compartilhar sobre esse tema. Pô, eu pedi uma fatia de pão, o cara me entregou a Santa Ceia. Eu tô em choque. Eu gostei muito do comentário, obrigado, cara. Disponha, tô aqui Pocão, pra isso. Boa sorte. É até difícil de falar depois do Caio, mas eu acho que, assim, de um modo geral, e aí tudo que eu vou falar muito baseado no que eu passei e estou passando. Só um parênteses, água, tá? Pode continuar. Gente, eu sei que parece piada, mas eu já fui na casa dele conferir. É água, ele só é maluco. Beleza, pode continuar, perdão. Eu acho que, principalmente nesses últimos anos, dado a tudo que aconteceu no mundo como um todo mundo ficou meio dodói da cabeça, mas não é um problema novo. É um problema que sempre esteve aí, e aí, como o Caio falou, a gente não dá, às vezes, a devida importância. Então, pode parecer piada, mas eu tô falando muito sério. Façam terapia, é muito bom, é muito importante. E levem coisas de jogo também pra terapia, não tem problema. Mas eu vou gastar meu tempo de terapia pra falar de jogo? Sim, porque você tá falando de alguma coisa que afeta o seu psicológico. Como o Caio falou ali, o ponto principal é se divertir. Tem gente que se diverte viajando com os amigos, conhecendo novas cidades para jogar torneio. Tem gente que se diverte usando um Pokémon que foi o primeiro Pokémon que jogou no in-game lá atrás, quando começou a jogar. Mas a partir do momento que isso ultrapassa essa barreira do saudável e deixa você, assim, com autossabotagem, desconfiança, é algo que tem que ser entendido. E a partir do momento que você se entende, você consegue evitar qualquer tipo de problema futuro, ou se de fato acontecer, você saber como você vai se comportar, como você vai se controlar. Então, ver um relato de um jogador de altíssimo nível, como vocês já falaram ali, do nível que é o Derbest, né, o Kelch. E, ao mesmo tempo, algumas vezes a gente não percebe que a gente tá chegando num limite, que a gente tá no limite ou que a gente já passou do limite. E aí, ao mesmo tempo que depois que eu vi esse vídeo, eu vi o Wolf falando que vai dar uma pausa, vai voltar em janeiro, talvez ele jogue em dezembro. Então, é exatamente essa balança. Talvez o que o Derbest está passando, ele tá nesse processo de entender o que tá acontecendo com ele. Ele falou ali que treinava
10 horas por dia, ficava frustrado de não achar a equipe perfeita. Spoiler, não existe a equipe perfeita. E ao mesmo tempo a gente vê o Wolf, que também é um jogador de altíssimo nível, postando publicamente que vai dar uma pausa. Será que foi porque ele entendeu qual é o limite dele e, de uma maneira saudável, ele tá se preparando para quando voltar ainda melhor, como ele já fez algumas vezes? Então, assim, tudo bem, às vezes a gente tem aquele grupo de amigos que joga junto, quer viajar, quer disputar torneio, é muito bom ganhar, mas ganhar não é tudo, o resultado não é tudo. Eu acho que o processo é muito importante e entender que o final do caminho não é o resultado. É clichê falar o verdadeiro Pokémon são os amigos que fazemos pelo caminho, mas piadas à parte, é você entender o quão prazeroso pode ser jogar, mesmo que você não obtenha o resultado. E o fato de se frustrar por um resultado ruim não é o fim do mundo. É inevitável. Frustração vai acontecer, seja em jogo, na vida pessoal, na vida profissional. Mas o que você tira disso como consequência e como motivo para se conhecer melhor e melhorar seus futuros desempenhos? Então, assim, façam terapia. Perfeito. Pô, você empatou com o Caio, eu gostei bastante. Obrigado, Codão. Foi muito bem. Sim, eu concordo plenamente com os dois. O Caio sabe, acho que ele deve ter presenciado quase todos os meus tilts de VGC. Então, ele sabe muito bem como é que é, eu já passei muito por isso e, cara, converse com as pessoas sobre isso, de fato, ajuda. Principalmente porque, às vezes, quando a gente começa a ter alguns resultados legais, a gente começa a se cobrar de querer ter de novo. E foi muito interessante, já que eu comentei do LAC passado, eu quero completar a história de que depois da minha frustração de ter ido mal, de ter tido essa sensação de expectativa e tudo mais, foi muito mágico ver o vovô indo bem, porque eu vi a galera torcendo por ele e eu não conseguia lembrar do fato de que eu tinha ido mal, porque eu tava tão empolgado junto com a galera que eu me diverti mesmo assim. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça de tipo, o que exatamente define o jogo ser divertido ou não? Porque eu me diverti mais no LAC, torcendo, do que, sei lá, em Joinville, que eu fui bem, sabe? Então, fica a reflexão. Ok. Dito isso, vamos seguir, até porque eu vou cumprir com o tempo. Aí vai aparecer um textinho aqui falando, ele não cumpriu com o tempo. Que é falar do jornal, não é jornal, Special Event, né? De Lima. Porém, antes, eu queria só fazer um breve comentário sobre as semanas anteriores da World Cup, que eu acabei pulando, né? Prévia essa partida com a Suécia, em que o Brasil, eu tinha até comentado um pouco na semana anterior, e tô comentando um pouco mais agora, enfrentou tanto as Filipinas quanto o Catar. Eu acho que eu vou colocar esse site da Victoria Road para o pessoal poder acessar e conferir. Como eu tinha dito, o Brasil é no grupo A e a gente está em primeiro. A gente ganhou de 6-2 tanto do Catar quanto das Filipinas. E, assim, o Brasil é o favorito, mas ao mesmo tempo não é uma competição que dá para você brincar, sabe? Você não tá enfrentando, você não tá jogando local, você tá enfrentando em tese os melhores de cada país. Então, né? E eu acho que eu tenho 2 highlights para fazer. O primeiro, da partida com as Filipinas, que é a partida do Agate contra o Pouchua, que foi para stream, e eu até pedi pro Caio poder fazer um comentário mais geral sobre isso, e então eu vou passar a palavra para ele. Pode falar, Caio. Aí você pode ir numerando as imagens também. Tá, beleza. Vamos lá, então, falar sobre a partida. Se você quiser botar já a imagem número 1, que vai ser o time do Agate, Show. a gente já começar a falar sobre ele. Bom, o Agate veio, então, com o time que ele ganhou, o Joinville, que é esse time, um time book offense, né? Todos Pokémons aí, basicamente, com poder aí ofensivo, também podendo aguentar um golpe, podendo fazer trocas defensivas, trocas ofensivas.
enfim, um time com uma sinergia boa entre eles. Garchomp e Dragonite, apesar de serem 2 dragões, conseguem ir bem, funcionar bem. Dragonite, enfim, imune ao Earthquake, consegue clicar. Tem o Terrafly no King Gambit também, que permite clicar o Earthquake. Enfim, um time que eu não vou estender tanto na explicação dele. Acho que você pode até ver o canal da Gat. Acho que eles... Não sei se ele chegou a explicar no canal dele o time, mas enfim. Ele falou que... Ok, então eu acompanho o Gat, talvez ele fale sobre o time. Mas é um time bem interessante e eu acho que vale a pena dar uma olhada. Acho que o mais interessante é ele... Acho que foi um dos primeiros a usar o Choice Specs no Ninetales. Usa uma Ninetales bem ofensiva e que acho que trouxe bons resultados pra ele, principalmente nesse regional de Joinville. E se você quiser passar pro 2, que é o time do Poultio, você vê um time totalmente diferente. Que enfim, basicamente o mesmo time, né? O Agat se baseou no time do Poultio pra fazer o time dele pra Joinville. Na verdade, se eu não me engano... Ao contrário. O time é do Agat, o Poultio pegou o time com ele. Mas eu achei que o Poultio tinha pego lá top 4... Não, vice-campeão, né? Com esse time antes de Joinville. Então, ele pegou, mas foi uma construção. Entendi. Mas então, ele pediu o peixe pro Agat. Aí ele pegou em segundo. Bom, obrigado. Beleza, obrigado pela correção. Mas basicamente a diferença entre os times é só a Ninetales, que a Ninetales do Agat é o Choice Specs, o Poultio virou Focus Sash com Encore, e o King Gambit é Terra Dark no Poultio, focando mais no dano e menos na utilidade defensiva que o Terra Flying dava no King Gambit do Agat. Aí pode passar então pra primeira partida. Na primeira partida, essa aqui é a posição inicial, na imagem 3. Com o Agat começando com o Ninetales King Gambit, indo direto para o modo mais ofensivo do time, enquanto que o Poultio tentando controlar ali um pouco mais o jogo, controlar o dano com Incineroar e Amoonguss. Já também falando um pouquinho mais pra frente, o Agat não trouxe nenhum dos pokémons mais suporte do time no Amoonguss no Incineroar. Atrás vai ter Garchomp e Dragonite. Então ele não tinha muito espaço para fazer trocas defensivas, ele não tinha nada para entrar num Spore, por exemplo. Então o Agat foi direto pra ofensiva nesse turno 1, ele foi pro Blizzard mais Ironhead no Amoonguss, consegue até uma sorte de conseguir o Flint no Amoonguss, mas eu senti que o Agat não teve muito como quebrar essa lead do Poultio. Basicamente, já avançando na partida, o Poultio se livrou do King Gambit rápido, deu Flare Blitz e Low Kick, com o King Gambit dele, se livrou do King Gambit do Agat, e aí depois a Ninetales só varreu o jogo, porque como eu falei, tinha Dragonite com o Garchomp atrás pro Agat, ele não tinha o que fazer contra o Ninetales depois que o King Gambit foi embora. Aí você pode até passar pra imagem seguinte, que é justamente essa posição de final de jogo, como é que ficou. Basicamente, o Agat tinha perdido o King Gambit, Ninetales muito enfraquecida, o Poultio entrou de Ninetales e ganhou a partida 1 bem convincente, foi bem tranquilo esse jogo 1 pro Poultio. Aí no jogo 2, se você quiser já passar a próxima imagem, essa aqui é a posição inicial de partida, com o Ninetales King Gambit por parte do Agat, King Gambit Incineroar por parte do Poultio. E aí o Agat percebeu o quão importante era o King Gambit nessa partida, então logo no turno 1 ele já troca o King Gambit pra não perder ele, e começa a bater com a Ninetales. O Agat faz ótimas trocas, ele dessa vez traz o Incineroar também, então ele pôde ter trocas defensivas um pouquinho melhores, conseguir ter um Pokémon que resiste o King Gambit, os stabs do King Gambit, resiste o próprio Incineroar. E aí ele foi fazendo boas trocas, e acho que o ponto crucial da partida foi, acho que já na imagem seguinte, foi em uma dessas trocas defensivas que o Agat fez, que é entrar com o King Gambit nessa posição de campo que seria boa pra ele, o King Gambit ficou congelado. Aí as próximas 2 imagens até mostram o King Gambit congelado. E aí você para e pensa, tá, o Agat perdeu a partida então, porque com o King Gambit congelado ele perde a partida. Ou, no caso sim, o King Gambit ele perde a partida. Mas isso foi bom pra ele, porque o Poultio jogou de uma forma que o King Gambit não fosse descongelar nesse turno seguinte. Então o Poultio focou no Incineroar nesse turno seguinte, e o King Gambit descongelou logo de cara. E deu low kick no King Gambit adversário do Poultio. Então isso abriu um caminho pra Ninetales do Agat finalizar a partida, que nem a Ninetales do Poultio tinha feito na partida 1. E eu até acabei não colocando a posição final de jogo, porque o Poultio desistiu da partida razoavelmente rápido nesse ponto.
Então nem teve uma posição final. Mas foi basicamente isso. Ele descongelou com o King Gambit, matou com o King Gambit adversário e ganhou a partida com Ninetales. E aí já indo pra partida 3, que é a próxima imagem, ele tem a posição inicial da partida. Garchomp, Amoonguss contra Ninetales e King Gambit. Dessa vez o Agat não trouxe o Agat trouxe Ninetales e Incineroar atrás, o Poltua trouxe Incineroar e eu esqueci de anotar quem que foi atrás. Mas enfim, Não tem problema. parecia uma lead ruim por parte do Agat, porque os dois Pokémons ali tomando super efetivo de gelo, mas eu acho que o Agat percebeu que o Terra Steel no Garchomp podia ser bem interessante nessa partida, e ele já deu o Terra Steel logo de cara, e a Ninetales ficou um pouco sem dano contra o Garchomp, o que permitiu que o Agat logo de cara já punisse aquele slot do King Gambit com Stomping Tantrum. E aí você pode até pular pro próximo turno, no próximo foto, desculpa. E aí você vê que ele deu um bom dano no Incineroar que entrou no lugar do King Gambit e botou a Ninetales pra dormir. Então ele já conseguiu uma posição de campo muito forte logo de cara e conseguiu ficar espalhando dano. Deixa eu ver. Então, de certa forma, o Garchomp fez o papel de Bulk Steel no lugar do King Gambit. Isso, exato. O Agat acabou nem trazendo o King Gambit nessa partida justamente por isso. Ele fez o Garchomp ser esse ponto. E aí o Garchomp foi espalhando dano. Teve uma hora até que o Agat teve sorte finalmente na partida, que ele deu um crítico no King Gambit, se livrou do King Gambit, e aí ficou uma situação muito parecida com o resto. O Poltua até ganhou o Speed Tide Garchomp em um ponto, que era ele. Deixa eu ver. Acho que... primeiro, na verdade, ele entrou com a Ninetales, aí tinha o Garchomp na frente do Garchomp, o Agat fez boas trocas pra ficar nessa posição e ter uma pressão ofensiva com a Ninetales. Depois conseguiu o crítico no King Gambit, chegou numa posição que acho que é a imagem 11, se você quiser pular direto pra 11. Já tô nela. Beleza. Que aí foi quando o Poltua ganhou o Speed Tide Garchomp, conseguiu até matar o Garchomp do Agat, mas aí ele toma um dano do Offskin, toma um outro dano de algum ataque que eu não lembro qual, e cai, e aí fica na posição de campo final. Deve ter sido ou um knockoff, alguma coisa assim. E aí chegou na posição final de campo, que é a última imagem, que basicamente o Agat conseguiu ganhar. Graças a Steady Steel Garchomp, que foi muito forte nessa partida, ele conseguiu ficar com uma Mirror, mas com os Pokémons dele com bem mais vida, e ganhou a partida dessa forma. Pô. Mas foi isso. Pô, eu achei interessante. Essa peculiaridade de jogar uma Mirror, eu acho muito legal, de que quanto mais vezes você joga a Mirror, mais diferente, vamos dizer assim, a partida vai ficando do normal. Porque acaba tendo um fator pedra, papel, tesoura. Pensa, a Ninetales é muito boa na primeira instância, então o King Gambit é muito bom. Mas se o King Gambit é muito bom e a Ninetales é muito boa, então o Garchomp terado é muito bom. É o tipo de raciocínio que eu lembro de fazer treinando pro Mundial, em que depois da 20ª vez que eu joguei a matchup, eu comecei a entender uma camada a mais, sabe? No caso, o Agat fez isso com 3 jogos só. Mas eu acho muito interessante isso. Inclusive, o Agat não repetiu os 4 Pokémons em nenhuma dessas partidas. Ele sempre mudou alguma coisa entre elas. Aí, ó, perfeito. E... É interessante observar também que diz que o Agat já tinha jogado uma Mirror em altíssimo nível, que foi a final de Joinville contra o Escalante. E tava com um time muito parecido com o do Polshua, né? A diferença é que acho que o Escalante tinha Life Orb no Garchomp e não Choice Band. Mas, então, assim, o fator pedra, papel, tesoura pro Agat já tava um nível acima, porque ele já tinha tido essa experiência e talvez o Polshua não tivesse tido no torneio nos Estados Unidos. Na verdade, o Agat teve mais uma experiência, porque ele jogou com o Catel também, em Joinville. Também tava com o time. Então, faz sentido. O Agat, se eu não me engano, ele propôs jogar essa Mirror. E eu acho que foi até na maldade. Tipo assim, eu sei jogar Mirror, será que eu posso, sabe? Mas é isso. Foi uma semana interessante. Obviamente não tem como comentar a parte de todo mundo.
Eu joguei essa semana, o resumo da minha partida foi Dondoso, só que com Annihilate Final Gambit, e aí eu só dava Trick Room, eu fui com o meu time de Joinville mesmo, eu dava Trick Room, dava Raze e torcia pra acertar quem ia proteger, quem não ia proteger, com o cara tentando estalear o meu Trick Room. Beleza, então o Brasil ganhou. A gente começou perdendo, se não me engano, tava 0-1, aí depois a gente ganhou, tipo, 6 partidas seguidas e depois perdeu a última, então, tipo, dá aquele gelo, né, tipo assim, pô, perdeu a primeira, e agora? E aí voltou. E isso se diz mais contra o Catar, em que eu fui o primeiro a jogar, eu pipoquei, assim, tremendamente. Eu sabia que o cara podia vir de chuva, eu fui com um time que não tinha matchup legal contra chuva, adivinha, ele veio de chuva, o Basculegion me deitou totalmente, assim, tomei Wave Crash até dizer chega e perdi. E logo depois de mim, a pessoa que jogou também perdeu. Então a gente tava 2-0 pro Catar. A gente pensou, rapaz, a gente vai perder pro Catar, o que a gente faz? E aí o comentário, de fato, é interessante como é que funciona a mentalidade. Eu tinha comentado isso em alguns episódios atrás, de quem está na seleção. De perdemos 2, tá, tem mais 6 partidas pra jogar. Quem ainda pode jogar, foco e... Tipo assim, ok, olha o que acontece quando a gente não leva a partida 100% a sério. A gente perde, porque esses caras estão levando 100% a sério. E aí deu pra ver que dentro da seleção a galera se organizou um pouco mais pra, tipo assim, a gente vai ganhar, a gente vai fazer isso dar certo. E assim, eu pisquei de 2-0 pro Catar, ficou 6-2 pro Brasil. E aí eu falei, rapaz, esse time é muito bom. O que eu posso falar? Esse time é muito bom. E aí, como eu tinha falado, o Brasil já tá praticamente classificado e vai jogar contra a Suécia. E é interessante passar em primeiro, porque passar em primeiro e em segundo define em qual pote você vai ser sorteado para a próxima fase. E ser do pote do primeiro lugar dá uma facilitada legal, de não ter que cair contra, por exemplo, França, Espanha, países desse tipo. Por fim, para terminar de falar da World Cup, eu queria só comentar de uma zebra que teve, que eu achei, assim, sensacional. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, porque virou piada, inclusive, um assunto que a gente vai chegar lá mais pra frente. Um fato de que os Estados Unidos perderam para a República Dominicana. E eu pessoalmente acho muito divertido, porque Bom, não tinha visto. Tem uns americanos muito metidos a besta. E eles tomaram um apavoro da República Dominicana, um país que provavelmente eles nem sabem onde fica. E... Eles Com não sabem onde certeza fica não nenhum sabe. outro país. Não, eles sabem onde é o Canadá. Vai. Discutível. Discutível. Saber onde é o Canadá, opcional. E aí, tá muito interessante porque tá todo mundo empatado agora nesse grupo. E os Estados Unidos vai ter que jogar, assim, sangue no olho contra a Turquia, com chance de não passar na World Cup e manchar. E eu acho muito interessante porque esse país é tão forte no VGC, mas ele sempre pipoca nesse torneio. É impressionante como os Estados Unidos sempre pipoca nesse torneio. Mas eu queria só dar meus parabéns pra República Dominicana por ter feito um negócio que ninguém botava fé que dava pra fazer. É que os Estados Unidos sempre sofrem muito com o ar rarefeito do salto alto. É verdade. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Em especial, eu queria dizer que Nils Dunlop, acho que é assim que fala, está jogando pelos Estados Unidos, assim. mas eu acho que ele é sueco. Ele é sueco. Eu ia falar... então, ele é sueco. Eu até ia perguntar por que que ele não tava no time da Suécia. Menos problema pra nós brasileiros e adiantou nada, porque ele tomou uma porrada de um cara com Raidon. Pra você ver que VGC é Excelente. excelente. Ótimo. Ótimo, beleza. Dito isso, vamos falar do ponto principal desse vídeo, já que já nos estendemos bastante, que é o Regional de Lima. Regional não, Special Event de Lima. Eu sempre esqueço que é diferente. Que foi em julho. Não. Tá escrito... Foi em julho, não. 2 final de semana. Não, tá escrito junho. Julho sou eu, tá? Então, Talvez tá com... tá escrito 27 de junho na Victor Road aqui.
Não sei porquê, mas embaixo tá escrito certo. Foi 5 e 6 de outubro. Teve 109 jogadores. Porque 27 de junho é a data do post. Então o Alberto Nunes deve ter feito Isso. o rascunho do post dia 27 de junho. E aí depois ele só editou e aí ficou com a data antiga. Ele provavelmente foi anunciado nessa data de 27 de junho, e aí a Victory Road já cria o post e fala, ó, Special Event de Lima em tal data, e já bota todos os dados ali embaixo. Perfeito. Então, provavelmente Faz foi sentido. Teve 109 jogadores, 2 jogadores a menos do que Joinville, então dá pra ter uma escala da competição. Seguiu aquele mesmo esquema de 6 rodadas no primeiro dia, 2 rodadas no segundo e top cut assimétrico. Só que dessa vez foi organizado pela Play Latam, que eu acho muito interessante. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um torneio sendo rodado no sistema deles. Eu acho interessante. Tem algumas coisas que eu acho que podiam melhorar, mas eu gosto como que eles dão as informações de maneira mais prática, sabe? Diferente da Copag, que se depender dela, nunca vão saber os times de cada pessoa. E fica dependendo das pessoas falando boca a boca. Se bem que com RK9 agora esse problema é menor. Mas a Play Latam você consegue ter acesso na hora, sabe? Bom, eu vou deixar pro Cogão falar um pouco desse torneio, já que ele estava lá e fez Day 2 no torneio. Parabéns pra ele. Para comentar um pouco sobre a experiência, o que ele achou e tudo mais, e depois a gente passa por alguns times de interesse. Perfeito. Bom, dos 109 jogadores, nós contamos com 3 brasileiros. Além de mim, o Clau e o Ian foram. Né, o Clau de São José dos Campos, o Ian daqui de São Paulo. Infelizmente, eles não pegaram Day 2. Salvo engano, os dois terminaram 3-3. Eu tive a infelicidade de jogar contra o Clau. Então, num momento lá que foi na 4ª rodada, os dois estavam 2-1, e aí teve confronto de brasileiro, que pra nós é ruim, porque poderia ter sido vitória dos dois, mas aí acaba que só um vence. Mas assim, primeiro ponto, questão de localização e organização, queria dar os parabéns aqui pro pessoal da Play Latam e pro Henry Laura, que é o cabeça do torneio. Foi muito bem organizado. As informações lá eu achei que foram bem satisfatórias, então todos os staffs estavam bem preparados para passar informações, para organizar. Talvez ali na hora de entrar no evento demorou um pouco e nós acabamos ficando ali na fila do lado de fora, mas assim, questões de logística também, quem fica do lado de organização do evento acaba entendendo isso melhor. Mas assim, torneio bem tranquilo, fácil acesso, bem localizado. E o que sempre me chama atenção de maneira positiva no especial de Lima, eles dão 2 opções de inscrições, tá? Uma mais barata, só a inscrição, e a outra um pouco mais cara, com alguns itens. Eu, infelizmente, não tá aqui perto, não vou sair agora para pegar, mas depois eu vou deixar uma foto, vou mandar pro Kids para ele colocar na edição, do Playmatch e de um pin eles deram para quem fez a inscrição um pouco mais cara. Então, eu já tinha tido uma experiência em Lima, que eu fui junto com o Lee em 2023, em maio de 23, e o playmatch foi muito bonito e eles mantêm esse nível de playmats muito bem feitos. Falando do torneio em si, tinha muito chileno, né, além dos peruanos, claro. Teve jogador da Costa Rica. Então, assim, figurinhas carimbadas que na World Cup estão jogando. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui. Tá me escutando direitinho? Sim, estamos. Beleza. E deu pra perceber que nós tivemos um padrão de torneio com muitas quase mirror match, né? Depois, acessando ali o site da Victory Road, dá pra ver entre os times mais usados, mas até mesmo pessoas que não passaram pro top mantiveram uma consistência na hora de escolher o time ali, que foi muito pautado principalmente no time do Agate barra Polshua, né? Vou colocar barra não pela divisão do time, mas ora os Choice Itens, ora Life Orb e Fox Sash.
e também Snizzler. Snizzler tá muito, muito comum e lá em Lima não foi diferente. Os redirects de Magmar e Electabuzz, muita Primarina. Então foi um campeonato que quem se preparou para enfrentar as coisas mais comuns, digamos assim, do meta, não vou falar que venceu, mas já tinha uma certa vantagem na hora de começar a partida. E deu para ver que foram poucas as mudanças nos times mais do topo que deram aquela diferença, aquela vantagem de fato. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o time do campeão, do Commander e do TG21, né, do Matias Dias, que foi vice, são os dois únicos Flamigos do top 2. Então, num meta que a gente tem muito Dragapult, tem Goldengo, Snizzler, eles souberam aproveitar disso e o Flamigo acabou se pagando, visto que temos 2 Flamigos no Day 2 e os 2 são campeão e vice. O Commander também tava com Clefable, que eu achei bem interessante, já que a maioria dos redirects adotados foram Magmar e Electabuzz. Mas eu achei um torneio bem padrão, digamos assim, em questão de, pelo menos no top 16, não teve teve um ou outro time aqui que nós vamos acabar comentando, mas a grande maioria foi um time, foi pautado em um metagame sólido, digamos assim, né? Um metagame que até o presente momento pode se chamar de estável. Uhum. Aí depois, da segunda página do Day 2, aí já começa os times um pouco mais diferentes. Eu mesmo levei um time que inicialmente eu ia levar pra Joinville e acabei não levando. Mas aí já começa as principais diferenças. Tranquilo. Eu tô escutando um pouquinho de retornos, não sei de quem que é. Tenta mutar alguém aí e ver quem que é. Deixa eu mutar aqui. Deixa eu ver. O retorno sumiu. Então, tenta só olhando isso enquanto... Vou me mutar agora, pra ter certeza, se no Kogão você quiser testar. Não tem problema, não. Deu pra ver o retorno sumindo. Mas eu acho muito interessante essa final, porque parece muito, tipo, o time de Flamengo versus o time de Flamengo alternativo. E... em que o cara só falou, eu gosto dessa redireção. Ele pegou uma redireção pra ganhar da redireção do coleguinha e trocou a Ursaluna pra uma Ursaluna que, em tese, ganha da outra Ursaluna no X1. Eu acho que... Basicamente ele mudou o redirect, mudou o setter de Trick Room e mudou a forma da Ursaluna. Sim. Mas eu gosto de... Por exemplo, eu tô vendo aqui o top 8, eu consigo ver que nenhum desses times foi feito do zero. Eles são todos interpretações pessoais de outros times. Esses dois a gente já falou, mas, por exemplo, o time do Juan Lucin. E o time do Juan Lucin, ele parece muito com um time que foi bem no torneio que eu vou comentar no próximo vídeo. Fazer essa pegada de modo Trick Room com esse double mode rápido. Mas o time do Pepham é basicamente um time de Vivillon sem Vivillon. O time do Francisco é um Trick Room com umas techs novas. O Nicolas Del Campo literalmente pediu o time pra galera do Agat. Enquanto que os dois últimos times, tanto do Dorian quanto do Diego, é meio que o time do Derbest, só que com pequenos toquezinhos. Então, eu gosto muito disso, de como que você pega um negócio que você já sabe que funciona e fala, tá, mas isso não é 100% a minha cara. Eu vou dar um gostinho do meu estilo em cima. Foi inclusive uma coisa que eu tentei fazer em Joinville, e é interessante ver isso funcionando tantas vezes assim. Dito isso, Caio, tem algum time que te chama atenção, que você acha que fala, pera aí, vamos falar um pouquinho sobre esse? Acho que não teve nada que me chamou muita atenção, justamente pelo fato de que eu não achei que foram times muito fora do comum. Tirando o
Trick Room de Charizard. Eram muitos times que a gente tava vendo. Uma coisa, na verdade, que eu queria chamar a atenção sobre esse torneio é que eu acho que sempre é uma... como é que fala a palavra? Não é um preconceito, mas a gente sempre acha que no torneio da América Latina vai ter muito Hyper Offense, vai ter muito Tailwind, vai ter muito clima, vai ter muito Trick Room. Mas eu acho que esse torneio foi bem diferente. Foi um torneio que foram times mais balance, mais book offense. Eu fiquei surpreso com a quantidade desse core de Dragapult, King Gambit, Sneasler e Redireção. Eu não achei que fosse ser tanto assim e que fosse resultados tão fortes no torneio da América Latina. E, enfim, eu achei os times, como você falou, não teve nada que inovou, não teve nada que eu quero dar o destaque e falar, olha como esse time é diferente. Foram todos times que são releituras de times que já estavam sendo bem usados e que tiveram resultados relevantes e que pegaram e cada um customizou da forma que achava melhor. Então, é isso. Não achei nada muito pra destacar, não, com relação aos times que eu vi. Queria só fazer um destaque enquanto isso de... Teve um amigo, ficou em 31º, que mandou um Malamar no time de Psy-Span dele. Uma pena que não tem o Paste. Verdade. Porque eu queria muito ver esse Malamar. Mas de qualquer forma, se você olha abaixo do top de fato, você vai ver muitos times... Um pouquinho de tudo, sabe? Tipo, tem um time do Agat, tem um Psy-Span TR, tem um Tailwind Offense, tem um Dondoso, tem um Vivillon. Tem um pouquinho de tudo, eu achei interessante. Era como se realmente... Escolha o que você gosta, vá, e provavelmente a diferença entre a galera 5-3, a galera 4-4 e a galera X2 foi, assim, a gameplay mesmo, sabe? Provavelmente, assim, obviamente, mas o camarada 5-3 não é um cara X6-2, no caso, porque ele perdeu pra alguém que tá no 6-2 e provavelmente não foi pro matchup. Porém, eu preciso ressaltar uma coisa que eu já tinha comentado em mais tempo, que é a insistência desses torneios de ou você tem um Ground Type, em geral Ursaluna, ou você tem King Gambit. Se você olha o Top Cut, quase todo ele é King Gambit ou Ursaluna, e aí tem um time que não tem, que é o do Pepham, e outros 2 times que são de chuva, que aí faz sentido não ter. É muito interessante essa dominância do King Gambit, como que o meta todo tá preparado até os dentes pra ele e ele continua indo bem. E não à toa, os 2 times da final tinham Flamigo e não tinham King Gambit, mas tinham Incineroar. Só complementando o que você falou, Kids, eu concordo perfeitamente porque, de fato, foi isso mesmo, tá? Partidas sendo decididas ali no detalhe entre os 5-3 e os 6-2 e, às vezes, nem em questão de hacks ou de habilidade, mas a questão de treino mesmo. Vou pegar um exemplo que na última partida, no 8º round, eu enfrentei o Diego Ortiz, que acabou passando em 8º, né, o Mesco, nós jogamos, ele me venceu e aí ele falou, e é um fato engraçado que eu já joguei 4 vezes presencial com ele e o cara é peruano. Então sempre a gente tá se enfrentando em algum torneio. E aí ele falou, cara, eu dei sorte que antes desse torneio eu treinei com o Hans Pizarro um matchup especificamente de Typhlosion, que foi o Typhlosion Hisui, o principal bicho ali do meu time. Então, muitas das coisas estavam ali sendo decididas realmente no detalhe, e não foi porque fulano era melhor ou pior, mas era essa preparação que foi feita. Uma outra tech, um ou outro tempo a mais ali de treino, que fez a diferença de como ser jogado. Mas muita gente que ficou ali no 3-3, que não passou, muita gente falando de mirror match, você foi perfeito na colocação. Eu tô vendo aqui o time do Diego Ortiz, eu achei muito interessante que ele colocou Terafada no Magma, porque isso claramente é uma tech pra Mirror. Você anular o Dragapult sem precisar que a Primarina esteja em campo é muito interessante. Meio que força o seu oponente a
a concentrar o jogo no Snizzler, porque você também para o King Gambit. Então, o seu camarada ele é obrigado a jogar em cima de Primarina e Snizzler, e aí você pode jogar em cima disso. Ok. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu vi que isso aqui que você tá usando, eu vou ter que ficar mudando a tela toda hora, agora que eu lembrei. Você usou uma comp, aquela comp antiga, estilo do Wolf, de Typhlosion com Tailwind. Eu não sei se foi o Wolf que usou isso, na verdade. Não, acho que foi o Hengs que usava. De Typhlosion com um Scott Magic Sunny Day. O que justificou essa escolha de time por você? Cara, esse foi um time que inicialmente não tinha essa Ninetales. Acho que era... Não lembro agora qual que era o bicho especificamente. Salvo engano, era King Gambit. Era King Gambit nesse slot. E eu e o Anatoly, que também é da Zero to Hero, a gente tava nessa ideia de levar esse time pra Joinville. E nós acabamos mudando na semana do torneio pro time do Justin Tang, que é aquele de Salamence Specs. Mas eu treinei muito com esse time e falei assim, tá, tem muito King Gambit, mas os King Gambits não estão usando tanto Assault Vest. Então, se eu tiver um redirect, eu consigo abusar do Typhlosion. E eu pensei num jeito que muita gente, quando vê o Whimsicott Typhlosion, já vai preparado para enfrentar o Typhlosion de lead. Em muitas partidas eu não iniciei com Typhlosion, eu iniciei com Garchomp exatamente para forçar um Tera Grama, por exemplo, para sair de um Earthquake, de um Stomping Tantrum. E nesse Tera Grama eu tinha o Typhlosion atrás para spamar Eruption. Se o cara tivesse, por exemplo, um Garchomp, a minha Ninetales já forçava o Tera Steel ou Fogo, então o Garchomp também ia bem. Eu tentei ir cercando as coisas mais comuns, digamos assim, do meta, e se nada desse certo, Tailwind, Tera Fogo, Specs, Eruption no sol. Então foi um time que eu, no final de Joinville, eu fiquei pensando, tá, King Gambit é muito bom aqui, mas talvez se eu encaixasse uma Ninetales no lugar, poderia dar melhor em alguns matchups. E aí basicamente foi isso, eu fui vendo que dava uma boa contra os principais times do meta. Beleza. Então, assim, a Ninetales, ela corrigia algumas coisas que eu tava tendo dificuldade com King Gambit. E aí eu optei pelo set da Ninetales Fox Sash, que era o mesmo set que o Paul Shua usou, muito por conta do Encore também, que foi bem interessante. Então, assim, se tudo desse errado no final, eu tinha um Typhlosion Tera Fogo Specs no sol clicando Eruption e no Tailwind. Mas foi um time que eu achei bem consistente porque ele igualava o matchup contra muitas coisas do meta. E aí as 3 derrotas que eu tive, uma foi pro Gonzalo Barreira, que terminou em 16º. A primeira partida foi decidida numa roll ali que eu quase matei a Primarina. Era uma roll mid, né? Não era nem favorável a mim nem a ele. Mas foi no quase, na segunda partida ele só me leu completamente mesmo. Contra o Diego Ortiz, né? O Mesco. E, salvo engano, foi contra o Rainer Arana, que ficou em 18º. Então, assim, foram times bem variados também, mas que tinha um matchup equilibrado. Uhum. Eu pensei exatamente para sair um pouco do padrão, né? Ter esse core de poder jogar no Tailwind, mas ao mesmo tempo eu não sofria no Trick Room. Esse time ele tem algumas techs específicas que eu não vou revelar, talvez alguém use no like. Para lidar com o Trick Room. Então, de fato, eu não tive dificuldades e eu acho que se pagou. Eu fui, sinceramente, sem tanta expectativa assim de Day 2, mas a hora que eu vi que tava dando certo, todo o funcionamento ali tava dando certo, eu falei, não, agora focar bastante que dá pra pegar aqui, e quase que eu peguei top, que eu entrei no top, né, que ficou ali junto com o Diego. Se eu ganho a última partida, eu tava no top também. Perfeito. Bom, eu acho que é isso.
Eu lembro de ter visto uma stream, porque eu vi a partida do Cauã, que foi, inclusive, muito interessante. Depois, se você tivesse o link disso, me manda, por favor. Tá no canal do YouTube da Play Latam. Ótimo. No Day 1 tiveram, acho que só 2 ou 3 partidas transmitidas. No Day 2, eles transmitiram a final do Júnior, e o Dudu, também brasileiro, ficou em segundo. Transmitiram a final do Sênior, que o Cauã, brasileiro, foi campeão. E aí eu não lembro se eles passaram o top 8, mas o top 4 e a final eu sei que passaram. Ótimo, então eu vou tentar colocar isso também, para o pessoal poder conferir e tudo mais. E eu queria dizer que foi muito interessante assistir a partida do Cauã, porque a seleção brasileira parou para assistir a partida do Cauã e comentar. E foi só ansiedade, de tipo, socorro, Cauã, faz tal coisa. E assim, pareceu magia, que chegou o jogo 3, ele fez exatamente o que o grupo falou pra fazer, e ele passou o trato e a gente... não sei o que, foi muito legal. Agora a gente ele tá tava muito preparado com aquele time. Então, a gente tava zoando que no ritmo que tá, o Cauã é o futuro capitão da seleção brasileira. Mas é isso. Então fica aí a cobertura sobre Lili. Não é Lili, Lima. Nossa, eu sou muito ruim com o nome. Espero que você que tá assistindo não se importe com isso. E vamos seguir pro final. Fazer uns comentários sobre o metagame e tudo mais, pra gente poder encerrar. E tiveram 3 coisas essa semana, vamos dizer assim, que me chamaram a atenção, que eu queria poder ter uma conversa sobre. Eu não sei se vocês agora com a volta do Twitter estão acompanhando, mas começou uma discussão sobre os Estados Unidos sabem buildar time e não sabem usar o time direito, enquanto que a Europa não sabe buildar time, mas sabe jogar Pokémon direito. Vocês têm opiniões sobre isso? Pode falar, Colum. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, também não sei se é verdade, fonte vozes da minha cabeça. Eu acho que não é que os Estados Unidos sabem buildar e a Europa só aprimora. Eu acho que os Estados Unidos têm acesso aos times japoneses, traduzem, porque também eu acho que não... Porque, cara, se a gente for parar pra pensar, quando a gente vê, por exemplo, o Wolf jogando, e aí até adiantando um pouquinho da pauta aqui, você vê o Wolf no campeonato, ele levou um Yanmega, beleza. Você vê um Penguin no campeonato, ele levou um Klefki, beleza. Mas você vê um core, times muito comuns que não se diferenciam tanto e que lá no fundo, sabe, não tem o fato, só tem o argumentos de que carinha de algum japonês que usou isso e o pessoal só mudou isso para um time BO3. Eu não acho que é... Eu acho que tem bons builders, sim, inegável, mas eu acho que os times que a gente mais se destaca é porque a gente não tem acesso aos times dos japoneses. E aí, quando você pega que tem muitos americanos que têm parentes e têm contato direto com chineses e japoneses, eu acho que esses times vêm de lá e a gente não sabe. É isso aí. Olha, eu acho interessante, porque eu já me meti um pouco no passado nesse negócio de caçar time japonês. Eu já paguei em conversão de moeda para ter acesso a Team Report japonês. Inclusive, foi assim que surgiu o meu time de Curitiba. Ele surgiu em cima de um Team Report pago japonês, em que eu virei uma noite junto com o Remis traduzindo texto. Eu acho interessante, hein? Eu vou procurar saber. E você, Caio? O que você acha? Eu acho que uma boa exposição do Cauã, é bem possível que isso realmente seja um dos motivos pra isso. Mas assim, sem ver exatamente o motivo, mas eu acho que é verdade que os Estados Unidos inovam mais do que a Europa nos regionais dele. Seja porque pega do Japão, ou eles mesmos criam, ou por isso. Porque assim, sempre que sai um resultado de um regional, de torneio grande, eu vou lá na Victory Road e vejo quais são os times. Até pra ver se eu roubo algum time diferente pra testar. E aí...
sempre que eu vejo torneios europeus, eu falo, não tem nada de interessante aqui. É tudo que eu já tinha visto no torneio anterior. E aí, quando eu vejo no torneio dos Estados Unidos, realmente tem times novos. Então, assim, eu sinto que realmente tem mais inovação nos Estados Unidos. Pode ser que seja porque eles pegam no Japão, eu acho que é realmente uma possibilidade muito boa disso. Mas eu concordo que os torneios dos Estados Unidos são mais interessantes nesse sentido, pra pegar uma... como é que eu falo? Pegar uma tendência nova de metagame, pegar coisas novas. E a Europa parece que só refina isso pra deixar eles o mais redondinhos possíveis. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que os europeus jogam melhores que os americanos também. A gente vê cada partida também nesses jornais dos Estados Unidos que a gente fala como é que esses jogadores estão X0. E na Europa eu já não vejo tanto isso. Eu vejo que geralmente quem tá X0 é uma partida de bom nível. Então, assim, eu concordo com essa afirmação, sim. Interessante. Eu acabo brilhando muito, talvez porque eu tenho um certo vício com Balanced, mas eu costumo brilhar muito mais o olho pro team build europeu, porque eles dão os pequenos detalhes que eu tô procurando, sabe? Porque, tem o brother do Charizard, eu não vou usar isso na LEC. Então, tipo, eu só ignoro, eu passo reto. E normalmente na Europa é que tem a galera que... Joguei 2 bilhões de partidas com Porygon 2 Among Incineroar e olha o que aconteceu. Então, eu sinto que nos Estados Unidos eles brincam mais com o matchup, enquanto que na Europa eles aceitam mind games. Tipo, por exemplo, se você assiste umas partidas de italianos, tem hora que dá uma gastura de que o cara monta um Balanced e joga 100% como se fosse um Hyper Offense. Não no sentido de agressivar, mas no sentido de todo turno é um mind game. E isso é desesperador para qualquer jogador defensivo. Mas eu acho que é uma coisa interessante que eu quero começar a olhar isso dos japoneses, mas é uma coisa que eu queria pensar com mais calma agora em Lily. Agora eu falei certo. E será que os europeus de fato vão só pegar o que teve no regional dessa semana passada, que vai ser o do episódio da semana que vem, em Vila Luiz, eu não sei qual é o nome, Louisville, acho que é isso. Louisville. Eu chamo de Vila Luiz. Vila Luiz. Em que tiveram novidades, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa que eu acho que os europeus vão levar a sério e que vão potencialmente mudar, que é a questão do Snizzler. Porque, e eu vou falar isso com mais calma no próximo vídeo, mas o Snizzler tá subindo. Ele começou como se fosse uma piada e tá explodindo. E eu acho que a gente chegou naquele ponto de... Ok, talvez o Snizzler não seja só legal, ele seja roubadinho. O que vocês acham disso? Vocês acham que Dire Claw é, tipo, quebrado? Ou é só, tipo, bota Lamberry nos seus pokémons? Só eu já respondo, mas só um último comentário a respeito do assunto anterior. Eu acho que pode ter influência também é a questão de calendário e conteúdo. Exatamente por ter... Quando a gente pensa assim eu quero consumir conteúdo de Pokémon e, de fato, aqui no Brasil a gente tá engatinhando nesse processo ainda, mas a gente pensa em quem? Wolf, Cybertron, James Bake, grandes nomes que são americanos. Não necessariamente o pessoal dos Estados Unidos vai usar um time que eles usaram ali no vídeo, mas que talvez eles sejam, entre aspas, forçados a pensar, pode ser que esse time aqui apareça em algum torneio. Tem alguma coisa que eu consiga usar que vai me dar uma vantagem contra esse time? E aí acabam surgindo essas techs. E aí, pensando num calendário em que o primeiro torneio regional acontece na América do Norte e logo depois acontece um na Europa, é mais cômodo pro pessoal da Europa pegar algo que já tá... que foi sólido, teve um resultado bom e aplicar isso no metagame europeu. Que aí entra o que você falou, aquelas techs de aperfeiçoar o time. Não tô falando que, talvez se fosse o contrário, se fosse um torneio primeiro ali numa regulation na Europa e depois na América do Norte, talvez teria uma inversão, não sei. Também não sei o calendário, talvez o primeiro torneio dessa regulation aconteceu na Europa e eu tô só me confundindo, ou ele não teve tanto impacto assim. Mas é um ponto que pode ser...
Eu acho que Pode ser Baltimore foi o utilizado nessa primeiro. observação. Então, acaba que, tipo, vem Baltimore, o pessoal, opa, isso daqui funcionou lá, então vou aprimorar isso daqui porque já atende aqui também a região europeia. Sobre o Sneasler, eu vejo o Sneasler entrando num seleto grupo de que o Pokémon já tava ali há um tempo, o pessoal não tava dando muito crédito, aí, boom, estourou, todo mundo viu que de fato é bom, e eu acho que ele é bom pro metagame atual, dada a coverage que ele tem, e agora entra nesse ponto, tipo, caramba, ele tava aqui o tempo todo e a gente não tava usando, por quê? Né? Então, o jeito que o meta tá desenvolvendo também traz a viabilidade do Sneasler. Eu acho que a gente só vai ter a resposta de fato a partir do dia 5 de janeiro, se ele vai se manter na volta da Regulation G ou se ele vai ser um Pokémon de uma Regulation só. Eu já vi, inclusive, pessoas tendo ideias ali de usar ele com Electricity do lado de Miraidon, Terra Ground, para counterar outros Miraidons. Então, assim, o pessoal já tá colocando um holofote em cima dele, não só para Regulation H, mas também pensando na volta aí da Regulation G. Mas a minha opinião é que ter um ataque estabeado, de base relativamente alta, que tem 50% de chance de causar status, e se você não quiser usar Unburden, se usar Poison Touch, a chance de causar um status vai para 65%, é roubado. Não existe. Pô, 65% é um bicho usando qualquer ataque aí de 30% com Serene Grace. É um ataque específico que praticamente tem uma influência de um Serene Grace em ataques mais comuns. Então eu acho que é roubado. Talvez por isso venha aí essa crescente utilização de Terra Poison, até para evitar ali a principal chance, né? Quando a gente pega Poison Touch com Dirty Claw, a chance maior de acontecer é o Poison. Então eu acho que o Terra Poison vem nesse caminho, Terra Steel vem nesse caminho. Eu acho que sim, ele é roubado, só que o pessoal tá começando a cair a ficha agora, que dá pra construir e buildar em volta dele, mesmo ele sendo, em questão de defesa, muito frágil. Pois é. O Caio, é um Fighting Poison em primeiro de usage de um metagame de VGC. O que aconteceu? O pessoal não quis usar o Croagunk, né? O Toxicroak. Teve que usar a segunda opção. Mas, assim, com relação ao Sneasler, eu acho que ele foi uma meta pick muito boa, porque ele tem algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, ele tem Fake Out, que é sempre uma coisa válida, ele tem uma velocidade alta, tem possibilidade até de dobrar essa velocidade com o Unburden. Tem o Dark Claw, obviamente, que faz ele ser... A gente está tendo essa discussão se ele é roubado por conta do Dark Claw, mas enfim, tem Fake Out, tem Unburden, tem Dark Claw, tem Coaching, enfim, ele tem várias coisas de suporte que permite que ele seja encaixado em vários times diferentes, desde Hyper Offense até times mais Book Offense, Balance, todos eles conseguem encaixar o Sneasler nesse ponto. Mas eu acho que aproveitou um momento específico de metagame que estava tudo conspirando para que ele conseguisse funcionar bem. E eu acho que ele não é um Pokémon que seja tão fácil de ser colocado e não ser counterado. Eu não acho que ele seja um Amoonguss, eu não acho que ele seja um Incineroar, no sentido de que ele vai funcionar bem em todo o metagame. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão começar a aumentar o uso de Lamberry, vai aumentar o uso de Terra Poison, vai aumentar o uso de Terra Ghost. Poison Fight não é o tipo bom ofensivo. Ele é dois tipos que resistem ambos, né, que é o Ghost e o Poison. E o Dark Claw em si não bate em Steel. Enfim, eu não acho que são tipos ofensivos bons. Então, eu acho que sobe então esses dois Terras, sobe o uso de Goldengo nesse caso, e vai ser algo que vai começar a cair o uso de Sneasler. Eu sinto que esse é um desses Pokémons que não tem uma longevidade. Aproveita o momento certo do meta, vai ser muito bom ali, mas as pessoas começam a se preparar e ele cai. Então eu acho que é isso. Eu acho que, enfim, Dark Claw vai ser sempre um golpe bom. Eu acho que ele vai ser um Pokémon bom, mas ele não vai manter essa usagem alta, não vai manter essa dominância que ele tá tendo no meta nesse momento. Eu acredito, pelo menos. Uma coisa que eu pensei sobre o Sneasler é que esse era o momento do Sneasler mesmo. Porque
times de Primarina e King Gambit subiram muito. Você pode olhar, não precisa nem pensar nos próximos. Vamos olhar Lima. Tem muito time, com 2 pokémons normais. Por exemplo, o primeiro time tem 2 facas lutador, o segundo tem 3. O terceiro também. E aí tem um monte de time com King Gambit. Assim, todos os times têm pelo menos um bicho que o Sneasler dá super efetivo. Muitas das vezes tem 2, 3, às vezes até 4, dependendo. Então é como se, tipo, a coverage, não é que o Sneasler é roubado, mas é que o meta criou a brecha pra ele e provavelmente daqui pra frente vai ter que responder a isso. Eu acho interessante, principalmente pros próximos torneios, principalmente Lily, pra ver como é que isso vai influenciar o team build. Eu acho que times novos vão surgir por conta do Sneasler. E isso com certeza vai desembocar no LIC. O que eu percebi com a fala do Caio é que... E aí, se eu tiver interpretado errado, você me corrige, Caio. O Sneasler nessa regulation vai ser muito do que foi o Great Tusk na regulation B. Eu acho uma boa comparação. Aquele lutador que teve o momento dele, teve o destaque, todo time tinha que ou ter ele ou ter resposta pra ele, e aí mudou a regulação, não se viu mais Great Tusk. Eu acho mais ou menos isso mesmo. E o que eu gosto até da Regulation H, e que vai me cortar muito o coração quando esse meta acabar, é justamente que ele dá espaço para novidades aparecerem. A gente viu o Charizard, a gente viu Yamega, que eu vou comentar mais na semana que vem. Mas a gente tem visto vários outros Pokémons com potencial aparecendo. No próprio caso, eu tô mostrando aqui da Meowscarada, que voltou do limbo. Magmar, que é um Pokémon que eu sinceramente nunca achei que ia ser competitivo. Eu acho que ele nunca foi competitivo de verdade, assim. E agora tá sendo usado. Então... Electabuzz. É que o Electabuzz estava jogando no meta passado. O Magmar nunca tinha jogado. E aí eu fico pensando muito assim... Pode aparecer um time com qualquer coisa que magicamente é muito boa contra o Sneasler. Não sei. Eu imagino que o Clap tem até um pouco a ver com isso. Então... eu tô muito curioso, porque eu sinto que esse meta, ele vai durar muito pouco, dado o potencial de renovação. A gente tá o quê? Na metade dele? E... a gente, tipo assim, eu sinto que a gente não viu nada ainda. Que se você der tempo, esse meta vai continuar na bola de neve infinita. E, poxa, a gente devia ter um ano inteiro desse meta. E não repetir Reg G. Só pular pra Reg... eu já me perdi nas letras. H. Eu voltei. N. Seria o N, né? S. Porque aí seria a G. Não, seria o I. Não, é porque, pelo que foi falado, não é que a regra I vai ser igual a G. A regra vai ser Regulation G. Tipo, a letra de 5 de janeiro vai voltar a ser G e não I com a mesma regra da G. Ok, então não é a mesma maluquice de Sword Shield. Perfeito, o ponto eu acho que esse meta tinha que durar mais tempo, porque eu acho que até o LIC ele não vai ter chegado num platô. Se você pensar que há um mês atrás, Sneasler, Magmar, Dragonite, Garchomp, Porygon 2, nenhum desses Pokémons existia no meta. E agora do nada, boom, eles são um meta. Pô, que saudade que eu tava do VGC de antigamente, porque isso parece muito um VGC de antigamente. Mas é isso, sou eu reclamando de que vou ter que ficar clicando Glacial Lance por mais... o quê? Um ano? Eu vou te dar uma pontinha de esperança, Kids. Se a gente for considerar que Regulation G volta e depois venha uma Regulation aí com 2 restritos pra fechar o Mundial do ano que vem usando 2 restritos, se não sai jogo novo pra VGC, pra Switch, depois do Mundial, tem chance dessa Regulation atual voltar, depois do pós-Mundial do ano que vem.
Cara, eu acho mais perigoso eles fazerem a S13 de novo e botarem uma Guiano no jogo pra eu simplesmente fechar o meu Switch. Com fechar o Switch, eu digo fechar que nem um 3DS, eu quebrar o Switch no meio, assim, sabe? E me impedir de passar pelo sofrimento que é jogar VGC com uma Guiano. Mas quem sabe, vamos ver o que o futuro nos espera, já que, né? Pokémon. Mas vai falar que tu não tá com saudade de um Raging Bolt, não? Ô, cara, tô, mas só dele. Não tô com saudade do Miraidon. Não tô com saudade do Urshifu. Por mim, esses dois Pokémons, a gente fingir que eles nunca existiram. Tô com saudade do Ogerpon, por incrível que pareça. Ele é legal. Ele é o único Pokémon que tá dando de verdade nesse jogo. O Ogerpon Heart Flame é o único Pokémon que tá dando de verdade, segundo Lorenzo. E é isso. Bom, falamos muito. Obviamente passamos do tempo. Que se exploda. Eu já imaginei que isso ia acontecer. Mas tem que acabar. Então vai ser esse o caso. Dizer tchau. É o quê? Tá na hora de dizer tchau. Pra você que sentiu falta do Tapu Koko aí, ó, o Caio fazendo vozinhas. Bom, eu queria primeiro agradecer muito vocês terem participado. Vocês colaboraram muito, eu gostei muito dos comentários de vocês. Eu falei do Caio e ele fez tudo bonitinho. Como assim então... falou do Caio? Não, é que eu duvidei de que você tinha assistido o vídeo, eu duvidei de que você tinha feito as coisas. Você fez um script comentando a parte do H, tipo, incrível. Bom, mas é isso, eu queria muito agradecer vocês terem vindo e se vocês quiserem fazer algum comentário, comentei agora. O Caio acho que só agradecer de novo pelo convite, foi muito legal estar aqui, foi muito bom discutir VGC aqui. E é isso, gostei bastante e valeu, pessoal, por ter assistido até aqui. Sentiu saudade do YouTube? Queria... Senti. Ok. Aí, então aproveita e volta, você e o Titar. Eu desenterrei o BR-Titar. Verdade. E eu sei. Já fica aqui. Quem quiser que Phantom Pumpkin e BR Titar voltem, deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários. E aproveitar, Kids, muito obrigado mesmo pelo convite. Sabe que você, além de um jogador que eu admiro, é uma pessoa que eu admiro muito, então tá aqui representando o Brasil no Torneio de Lima, representando a Zero to Rio aqui no canal, é muito interessante, é muito legal também. Eu acho que o trabalho que você vem construindo é muito bom, então já fica aqui a minha recomendação de olhos fechados, que quem chegou aqui só para esse vídeo, assista os anteriores. É sempre um conteúdo de muito aprendizado. E espero que eu possa voltar aqui várias vezes. Joguei aí no ar. Estarei em Buenos Aires também para o especial de Buenos Aires. Tá? Vamos ver o que vem aí. A gente topa Buenos Aires e eu garanto que você tá aqui. Fechou. Desafio aceito. Ótimo. Mas é isso. Só agradecer mesmo. A gente tem aqui os momentos de brincadeira, mas na hora de falar sério, a gente precisa falar sério. E queria te parabenizar pelo excelente trabalho que você tá fazendo, cara. Pô, muito obrigado. Eu sentia que... Ficou sem graça! Fiquei mesmo, óbvio que fiquei. Mas uma coisa que eu vejo que tem na gringa, que a galera no Brasil talvez poderia aproveitar se tivesse alguma coisa mais próxima. E, pô, se ninguém tá fazendo, eu vou fazer. Vulgo, o Caio não quis fazer, eu resolvi fazer. E é isso, eu definitivamente meio que pulei nisso de paraquedas e tô tentando aprender a fazer isso ficar legal. E espero que isso esteja ajudando as pessoas. Assim, conversem comigo, pessoas que estão assistindo. Eu sou tímido, eu vou ter dificuldade de responder, mas conversem comigo, eu vou me esforçar para responder todo mundo. Vocês podem fazer dúvidas, perguntar sobre metagame e tudo mais. Eu adoro falar de VGC com as pessoas. Então, inclusive, o podcast existe justamente para eu falar de VGC. Eu poderia estar guardando o fato de que Sneasler tá roubado pra mim, mas eu quero que as pessoas do Brasil saibam, olha, respeitem Sneasler. E é isso. E se tudo der certo, novos projetos vão vindo também e cada vez mais poder, não sei, ser uma referência de alguma coisa. Mas é isso. Pra finalizar, muito último obrigado. recado aqui.
Recado. Você que vai jogar o like, por favor, ajudem os amigos, professores e juízes. Tenham atenção a preencher a lista. É só isso. Ótimo. Mas é isso. Muito obrigado por vocês terem participado, por vocês terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.